Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Benigno Rocha e hoje nós vamos trabalhar o decreto 7.508. Que decreto é esse? Nós temos que lembrar que o SUS foi criado na Constituição de 1988 a partir do seu artigo 196. E tivemos duas leis orgânicas, a Lei 8.080 e 8.142. No entanto, a regulamentação da Lei 8.080 só ocorreu em junho de 2011 por meio do decreto 7.508. O que trata esse decreto? Ele trata da regulamentação sobre a organização do Sistema Único de Saúde, sobre o planejamento de assistência à saúde e articulação interfederativa. Esses são os principais pontos que nós trataremos hoje. Mas antes, pessoal, nós vamos entender o que é comissão intergestor tripartite e bipartite. Porque para nós compreendermos esse decreto, nós temos que entender primeiro essas duas comissões, pois elas são cruciais para entendermos este decreto. Então vamos lá? Então vamos lá. As comissões intergestoras bipartite e tripartite. Vamos tentar entender o que são essas duas comissões antes de nós entrarmos no decreto. Essas comissões intergestora tripartite e bipartite são o quê? São espaços intergovernamentais. Como assim intergovernamentais? Entre os governos municipais, estaduais e o governo federal. Ele é um espaço político e técnico. Então lá nós vamos ter negociações políticas e também negociações técnicas, do ponto de vista técnico, em que ocorre o planejamento, a negociação e a implementação das políticas de saúde pública. Ou seja, então todo o planejamento, a negociação e as políticas públicas ocorrem nesses espaços, tá? E as decisões se dão por consenso e não por votação. Então não é a maioria que ganha, é por consenso. Daí a importância da discussão, do diálogo, para compreendermos melhor tudo que vai acontecer. Então, se eu quero ter uma verba destinada para tal doença, quanto que vai para cada estado, para cada município? Então tem que ter uma discussão técnica, uma discussão política, atendendo às diretrizes do Sistema Único de Saúde, é óbvio. Quem é que faz parte da representação dessas comissões? Então vamos lá. Antes de nós entendermos essas comissões, nós temos dois conselhos extremamente importantes. Quais são esses conselhos? O Conselho Nacional do Secretário de Saúde. Esse conselho ele reúne todos os secretários de saúde estaduais e do Distrito Federal. E o CONASEMES, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Esse conselho reúne todos os secretários municipais de saúde do Brasil. Então esses dois conselhos fazem parte da CIT, principalmente, tá? Então nós vamos entender agora. Então nós já vimos que os secretários estaduais de saúde estão representados pelo CONAS e os secretários municipais de saúde estão representados pelo CONASEMES. Então vamos lá. A Comissão Intergestora Tripartite. A Comissão Intergestora Tripartite, ela é formada principalmente, tá? Ela é formada por essas três instâncias. O CONASEMES, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, e o Gestor Nacional, que é o Ministro da Saúde. Então essa comissão é formada pelos três gestores, tá? Então essa comissão é formada pelos três gestores. É extremamente importante nós compreendermos isso. Então as políticas de saúde, do ponto de vista nacional, eu tenho que ter o CONAS, o CONASEMES e o Ministério da Saúde. E os três, por meio de consenso, vão definir as políticas e prioridades de saúde do Brasil, certo? E a bipartite? A bipartite ela ocorre em nível estadual. Quem que participa dela? O CONASEMES, que é o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, só que no âmbito estadual. Aí seria somente daquele estado. Então, vamos supor, se estamos no estado de Goiás, somente os secretários, o CONASEMES no âmbito do estado de Goiás, que vai participar da CIB.
e o gestor estadual, que é o secretário de Saúde. Nessas comissões, pessoal, é extremamente importante ressaltar que somente os secretários têm voto, né? Técnicos, cientistas, a comunidade, ela pode falar uma série de outras coisas, mas quem tem voto é somente os secretários estaduais. E lembrando que esse voto, na maioria das vezes, não é voto, é consenso, então é um espaço de negociação. Então, continuando. Então, ao entendermos isso, nós já sabemos que para compor a CIT e a CIB, nós já temos todos os representantes dos gestores do Sistema Único de Saúde nos 3 níveis, no nível municipal, estadual e o nível nacional. Agora sim nós podemos, né, compreender melhor o decreto 7.508, que ele foi publicado em 28 de junho de 2011. Qual é a finalidade desse decreto? A finalidade dele é simples, regulamentar a Lei 8.080, né? Sobre o quê? Sobre a organização do SUS, o planejamento, tá, da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, entre outras providências que ali são tomadas. Então, a partir desse decreto, daqui está descrito como deve ser feito todo o planejamento da saúde no Brasil. Como que deve ser feito também a assistência à saúde e como que é a articulação entre os estados e os municípios. A estrutura desse decreto. Esse decreto possui 6 capítulos, tá? 6 seções e 45 artigos. Como é um decreto, ele não tem veto, né? Porque o decreto ele é um ato do executivo. Então, o executivo não iria editar um decreto para depois vetar artigos. Então, ele tem validade até hoje. O que trata o capítulo 1? O capítulo 1 ele trata de conceitos, tá? Quais são as preliminares, mas principalmente os conceitos. Ele trata lá o que é um conceito de uma regional de saúde, o que é um contrato da organização da ação pública de saúde, o que é uma porta de entrada no sistema de saúde, o que são as comissões intergestores, que nós já falamos aqui agora, o que é um mapa da saúde, rede de atenção à saúde, serviços especiais de acesso aberto e protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. Ele trata desses conceitos. E o capítulo 2? O capítulo 2 trata da organização. Aí nós vamos lembrar que um dos princípios organizativos do SUS é o quê? É a regionalização e a hierarquização. Então, lá no artigo 4, o que esse decreto fala? As regionais de saúde serão instituídas pelos estados, em articulação com os municípios, respeitando as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestora Tripartite. Aqui se refere o inciso 1 do artigo 30, tá? Que está lá embaixo nesse decreto. Então, basicamente, o que acontece? Vamos pegar aqui um exemplo do estado de Goiás. O estado de Goiás, ele é um estado que tem 7 milhões de habitantes. Como o SUS ele é organizado de forma descentralizada, ele prevê a regionalização para você entender melhor o perfil de risco de doença naquela população e criar situações de políticas públicas voltadas para aquele risco populacional. Com isso, nós podemos ter uma articulação melhor para a implementação de políticas voltadas para aquela população. Isso faz parte da descentralização, da organização do SUS. Então, o estado de Goiás, de acordo com o seu tamanho geográfico e a quantidade de população, foram criadas 18 regionais de saúde. Essas regionais de saúde, elas funcionam teoricamente como se fosse a Secretaria Estadual de Saúde, onde todos os níveis de atenção, ali desde a prevenção, proteção e recuperação da saúde, está previsto para aquela população daquela regional. Então ali é feito de acordo com o que foi pactuada na CIT, lembra? A CIT é um local onde foi negociado as verbas para toda assistência e planejamento de saúde para aquelas regionais. E trata também da hierarquização, que está lá no seu artigo 8º. Então, do artigo 4º até o 7º é das regionais de saúde. No artigo 8º trata sobre a hierarquização. O que é a hierarquização? O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde iniciadas pelas portas de entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço. A hierarquização está querendo dizer o seguinte, que para
eu entrar no SUS, eu tenho que definir as portas de entrada. Aí no decreto nós vamos ver agora quais são as portas de entrada. A partir dessa porta de entrada vai ser referenciada para um serviço de maior complexidade ou densidade tecnológica de acordo com a necessidade de saúde daquela pessoa, de acordo com o que foi pactuado dentro da CIB ou na CIT. Para a gente tentar entender melhor como que funcionaria isso. Vamos pegar, por exemplo, uma cidade no estado de Goiás, Inhumas, uma cidade que tem mais ou menos 50 mil habitantes. E a capital do estado de Goiás, Goiânia, 1.400.000 habitantes. Goiânia, ela tem todos os serviços de saúde em todos os níveis. Vamos supor que Inhumas não tem um determinado serviço. Daí ela entra na porta de entrada ali na UPA e a UPA percebe que tem que encaminhar para um serviço de maior necessidade tecnológica. E aí encaminha para uma unidade de saúde de Goiânia de maior necessidade tecnológica. Só que isso já foi pactuado lá por meio da Regional de Saúde dentro da CIB. Né? Então, a verba que iria para Inhumas, daquele caso, vai para Goiânia. Ou, às vezes, vai para Inhumas e Inhumas repassa para Goiânia. E assim a gente atende todas as necessidades da minha população. O ideal era que eu atendesse dentro do próprio município. Mas é claro que vai ter densidades tecnológicas que são muito caras e que o uso vai ser muito pequeno, dependendo da quantidade de habitantes do município. Tem município que tem 4.000 habitantes. Não tem um porquê eu ter um hospital com 100 leitos, com todas as densidades tecnológicas que são extremamente caras para atender essa população. Então é melhor referenciar para um município que tem uma densidade maior e ali eu pagar somente por aquele serviço. Quais são as portas de entrada definido por essa portaria? A atenção primária, né? Ou seja, as unidades básicas de saúde, as UBS, que muita gente conhece por postinho, tá? Mas não é postinho, é unidade básica de saúde, que ali é um local delimitado, em um espaço físico composto por um enfermeiro, um técnico de enfermagem, 4 agentes de saúde e um médico, um secretário, né, um agente administrativo, e a cada 2 ou 3 a cada 2 ou 3 equipes de família, uma equipe odontológica. E ali ele vai trabalhar toda aquela população circunscrita, que vai variar de 400 a 800 famílias, tá? Principalmente dos níveis primários das doenças. Quando não tiver condição, encaminha para uma necessidade tecnológica maior, que pode ser dentro do próprio município ou na rede conveniada, privada, ou encaminhar para outros municípios que foi previamente pactuado diante da CIB, ou encaminhar para uma unidade estadual que também é regulada pelo Estado, mas que também foi pactuada pela CIB. De urgência e emergência, que hoje os mais comuns nós conhecemos são as unidades de pronto atendimento, mas nós temos CAIS, CIAMES, que também são de urgência e emergência. De atenção psicossocial, e aí nós temos vários CAPs só de criança, CAPs só para atender dependentes químicos e as questões psicossociais em geral. Também é outra porta de entrada. Tá? E as especiais de acesso aberto. Então, vamos supor que eu crio um hospital e aí eu pactuo lá na minha CIB que aquele hospital vai ter porta aberta. Qualquer um que chegar ali vai entrar independente da gravidade da doença. Não é o ideal. Você vai acabar sobrecarregando. Então, para eu ter uma assistência adequada, nós temos que lembrar que a maioria dos casos que chegam nas unidades de pronto atendimento, geralmente é de unidade básica, né? E aí sobrecarrega a unidade de pronto atendimento com casos que já era para ser resolvido lá na atenção primária. E isso é extremamente importante, obedecermos essas questões. O capítulo 3, ele trata do planejamento da saúde. O que trata esse planejamento? O processo de planejamento de saúde será ascendente e integrado do nível local até o federal. Olha só, isso aqui eu quero dar uma ênfase um pouco maior. O que acontece? Eu vou lá em Inhumas reúne, né, o Conselho Municipal de Saúde, os profissionais de saúde, os epidemiologistas, e ali eles fazem um perfil epidemiológico do município e define quais são as prioridades de saúde em todos os níveis. E assim cada município faz. E aquilo ali é encaminhado para a sua regional de saúde. E ali na regional de saúde,
eles vão pegar de todos os municípios daquelas regionais de saúde. Então vamos pegar aqui uma regional, tem em média mais ou menos 27 municípios no estado de Goiás. Pegar as necessidades desses 27 municípios e a partir daquilo ali eu vou criar as necessidades de política de saúde anual ou plurianual para aquela regional. Essas 18 regionais, né, leva até ao Estado e o Estado vai elencar as prioridades de saúde para o Estado, né, juntamente com a CIB. Lembrando também, gente, que nessa regional e nos municípios participam os conselhos municipais de saúde. Os conselhos municipais de saúde, eu tenho a participação social, e a participação social é fundamental para determinar as prioridades de saúde para a minha população. E ali o Estado leva para a União, e a União vai pegar dos 26 estados e do Distrito Federal e vai elencar as prioridades de saúde gerais para o Brasil e depois as prioridades locais. E ali vai ter a distribuição das verbas para atender a toda a necessidade da população. Por isso que é em nível ascendente, tá? E não do nível superior para baixo, porque o nível superior ele não conhece as realidades locais. Pensa um Brasil que tem 5.570 municípios. Ele tem um tamanho continental. É quase impossível o Ministério da Saúde saber todas as demandas de saúde do país inteiro. Por isso que tem essas questões e a participação social. O capítulo 5, ele trata sobre a assistência à saúde, né? Aquela ali, principalmente atendimento à população que já está sintomática com algum problema de saúde. Lá no artigo 20 fala: a integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na rede de atenção à saúde. Ou seja, o que é a rede de atenção? Ela desde os cuidados primários até a reabilitação. Mediante referenciamento do usuário na rede regional e interestadual, conforme pactuado nas comissões intergestoras. Ou seja, eu vou atender a necessidade daquele cidadão ou lá na unidade básica de saúde, uma daquelas portas de entrada, ou eu vou referenciar para uma unidade maior de acordo com o referenciamento. Então, eu vou ter que ter uma central para referenciar aquele paciente para uma unidade de maior densidade tecnológica, ou em outro município, ou até em outro estado, de acordo com o que foi pactuado na CIB ou na CIT. Mas o mais importante é que o usuário não fique sem atendimento à saúde, porque a integralidade é um princípio fundamental. Todos nós, brasileiros, temos direito ao acesso à saúde em todos os níveis. Então, o capítulo 4, ele trata sobre isso. Dentro do capítulo 4, ele fala sobre a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, que é o RENASS, né? A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, RENASS, compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde. É nesse RENASS que vão determinar todas as prioridades de assistência à saúde para a população brasileira, que fica a critério do Ministério da Saúde, desde que respeite as diretrizes que foram pactuadas na CIT. Assim vale também para a política de medicamento, da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, RENAME. Então, os medicamentos essenciais que podem ser prescritos no SUS e que tem que ser distribuído para a população, e eu só posso ter acesso a esse medicamento se eu for entrar na rede do SUS. Não adianta eu ir em unidade privada, pegar uma receita e no SUS pegar. Não, eu tenho que entrar na rede do SUS, ser atendido por um médico do Sistema Único de Saúde, e ali ele vai receitar. E ali eu vou pegar esse medicamento. Esses medicamentos, eles têm que obedecer às diretrizes clínicas, então é pautado na ciência e é lógico, só vai ser usado se a Anvisa, que é o órgão regulamentador no Brasil, autorizar esse uso e ela vai utilizar a ciência, ok? Capítulo 5, ele trata da articulação interfederativa. O que é articulação interfederativa? A articulação entre município e estado, estado com estado e estado com união. Então, ele vai tratar da articulação entre um município com outro município, um estado com outro estado, um município com o estado e o estado com a União. Essas comissões, nós já falamos aqui sobre elas, elas são formadas pelo CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o CONASEMS, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que vão integrar a CIB, que é a Comissão de Intergestores Bipartite, que funciona em nível estadual, e a CIT, Comissão Intergestoras Tripartites, que funciona em nível federal. E dentro do estado também tem a Comissão Regional,
tá? E ali que vai funcionar dentro da regional. No entanto, da CIB e da CIT só participa o CONAS e o CONASEMES, certinho? Então, nós já falamos sobre isso, então não vamos gastar muito tempo aqui. Agora, e o que trata lá na seção 2? Do contrato da organização da ação pública de saúde. O artigo 33 ele deixa bem claro, ó, o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmada por meio de contrato organizativo da ação da saúde. O objeto do contrato organizativo de ação pública de saúde é a organização e a integração das ações e do serviço de saúde sob a responsabilidade do ente federativo em uma região de saúde, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência aos usuários. É basicamente o seguinte, eu posso ter no município de Goiânia, eu vou ter unidades de saúde municipais, vou ter unidades de saúde estaduais, vou ter unidades de saúde federais. Então, ali eu vou ter que ter um contrato para saber quais cidadãos podem utilizar esses serviços em todos esses níveis. O importante é que o cidadão não fique sem nenhum serviço. Então, vou pegar, por exemplo, Goiânia, que é a capital do estado de Goiás. Ele tem o Hospital das Clínicas, que é uma unidade federal. Tem o Hugo, que é um hospital estadual. E tem a maternidade Dona Iris, que é uma unidade municipal. Então, são só exemplos, né? Qualquer cidadão goiano pode usar? Pode, desde que eu tenha organizado isso em forma de contrato, tá? Que foi pactuado principalmente ali na CIT e na CIB. Olha o que o parágrafo único fala. O contrato organizativo de ação pública da saúde resultará da integração dos planos de saúde dos entes federativos na rede de atenção à saúde, tendo como fundamento as pactuações estabelecidas pela CIT. Olha o quanto que é importante a CIT e a CIB. Então, pessoal, isso foi o decreto que regulamenta os serviços de saúde. Certinho? Se gostaram do vídeo, deixa um like, comente, compartilhe o vídeo, ok? Muito obrigado a todos!